outra vida ou a mesma. O rapazito estrábico, quando acordou, quis ir à retrete. Estava com diarreia. Alguma coisa que lhe caiu mal na fraqueza, mas logo se viu que não era possível lá entrar. Pelos vistos, a velha do andar de baixo tinha andado a serviço de todas as retretes do prédio até não as poder usar mais. Só por um extraordinário acaso, nenhum dos 7, ontem, antes de irem deitar-se, precisou de dar satisfação a urgências do baixo ventre, senão já o saberiam. Agora, todos a sentiam, e acima de todos, o pobre do rapaz, que já não podia segurar-se mais, de fato, por muito que nos custe reconhecê-lo. Essas realidades sujas da vida também têm de ser consideradas em qualquer relato, com a tripa em sossego. Qualquer um tem ideias. Discutir, por exemplo, se existe uma relação direta entre os olhos e os sentimentos, ou se o sentido de responsabilidade é a consequência natural de uma boa visão. Mas quando a aflição aperta, quando o corpo se nos desmanda de dor e angústia, então é que se vê o animalzinho que somos. "O quintal", exclamou a mulher do médico, e tinha razão. Se não fosse tão cedo, já lá iríamos encontrar a vizinha do andar de baixo. É tempo de deixarmos de chamar-lhe velha, como pejorativamente temos feito. Já lá estaria, dizíamos, agachada, rodeada de galinhas. Por quê? Quem fez a pergunta com certeza não sabe o que são galinhas. Agarrado à barriga, amparado pela mulher do médico, o rapazito estrábico desceu as escadas em ânsias. Muito conseguiu ele aguentar até que, coitado, não se lhe peça mais. Nos últimos degraus, já o esfíncter tinha desistido de resistir à pressão interna. Imaginem-se as consequências. Entretanto, os outros 5 vinham descendo conforme podiam a escada de salvação. Nome a propósito, se algum pudor ainda lhes ficara do tempo que tinham vivido em quarentena. Era hora de perdê-lo. Espalhados pelo quintal, gemendo de esforço, sofrendo de um resto de inútil vergonha, fizeram o que tinha de ser feito, também a mulher do médico, mas essa chorava olhando-os. Chorava por todos eles, que nem parece que isso podem já. O seu próprio marido, o primeiro cego, e a mulher, a rapariga dos óculos escuros, o velho da venda preta, este garoto. Viu-os acocarados sobre as ervas, entre os caules nodosos dos couves, com as galinhas à espreita. O cão das lágrimas também descera. Era mais um. Limparam-se como puderam, pouco e mal. Alguns punhados de ervas, a uns cacos de tijolo, aonde o braço conseguiu alcançar. Em algum caso, foi pior a emenda. Tornaram a subir a escada de salvação, calados. A vizinha do primeiro andar não lhes apareceu a perguntar quem eram, de onde vinham, para onde iam. Estaria ainda a dormir de boa digestão da ceia. E, quando entraram em casa, primeiro não souberam de que falar. Depois, a rapariga dos óculos escuros disse que não podiam ficar naquele estado. É verdade que não havia água para se lavarem. Pena que não estivesse a chover torrencialmente como ontem tinha chovido. Sairiam outra vez ao quintal, mas agora nus e sem vergonha. Receberiam na cabeça e nos ombros a água generosa do céu. Cintilariam, escorrer pelo dorso e pelo peito, pelas pernas. Poderiam recolhê-la nas mãos, enfim limpas, e por essa taça dá-la a beber a um sedento. Quem fosse não importava. Acaso os lábios tocariam levemente a pele antes de encontrarem a água. E, sendo a sede muita, sofregamente iriam recolher no côncavo as últimas gotas, acordando assim, quem sabe, uma outra secura. A rapariga dos óculos escuros, como outras vezes se tem observado, o que a perde é a imaginação do que haver a ela de lembrar-se numa situação como esta, trágica, grotesca, desesperada. Apesar de tudo, não lhe faltava um certo sentido prático. A prova foi ter ido abrir o armário do seu quarto,
depois o dos pais. Trouxe de lá uns quantos lenços e toalhas. Lençóis e toalhas. Limpemo-nos a isto, disse. É melhor do que nada. E não há dúvida de que foi uma boa ideia. Quando se sentaram para comer, sentiam-se outros. Foi à mesa que a mulher do médico expôs o seu pensamento. Chegou a altura de decidirmos o que devemos fazer. Estou convencida de que toda a gente está cega. Pelo menos, comportavam-se como tal. As pessoas que vi até agora, não há água. As pessoas que vi até agora, não há água, não há eletricidade, não há abastecimento de nenhuma espécie. Encontramo-nos no caos. O caos autêntico deve de ser isto. Haverá um governo, disse o primeiro cego. Não creio, mas no caso de o haver, será um governo de cegos, a quererem governar cegos, isto é, o nada a pretender organizar o nada. Então não há futuro, disse o velho da venda preta. Não sei se haverá futuro. Do que agora se trata é de saber como poderemos viver neste presente. Sem futuro, o presente não serve para nada. É como se não existisse. Pode ser que a humanidade venha conseguir viver sem olhos, mas então deixará de ser humanidade. O resultado está à vista, mas de nós se considerará ainda tão humano como antes cria ser. Eu, por exemplo, matei um homem. Matastes um homem. Espantou-se o primeiro cego. Uma pergunta. Matastes um homem? Espantou-se o primeiro cego. Sim, o que mandava do outro lado. Espetei-lhe uma tesoura na garganta. Matastes para vingar-nos, para vingar as mulheres. Tinha de ser uma mulher, disse a rapariga dos óculos escuros. E a vingança, sendo justa, é coisa humana. Se a vítima não tiver um direito sobre o carrasco, então não haverá justiça. Nem humanidade, acrescentou a mulher do primeiro cego. Voltemos à questão, disse a mulher do médico. Se continuarmos juntos, talvez consigamos sobreviver. Se nos separarmos, seremos engolidos pela massa e destroçados. Dissestes que há grupos organizados de cegos, observou o médico. Isso significa que estão a ser inventadas maneiras novas de viver. Não é forçoso que acabemos destroçados, como prevês. Não sei até que ponto estarão realmente organizados. Só os vejo andarem por aí à procura de comida e de sítio para dormir. Nada mais. Regressamos à horda primitiva, disse o velho da venda preta. Com a diferença de que não somos uns quantos milhares de homens e mulheres numa natureza imensa e intacta, mas milhares de milhões num mundo descarnado e exaurido. E cego, acrescentou a mulher do médico. Quando começar a tornar-se difícil encontrar água e comida, o mais certo é que estes grupos se desagreguem. Cada pessoa pensará que sozinha poderá sobreviver melhor. Não terá de repartir com outros. O que puder apanhar é seu, de ninguém mais. Os grupos que por aí existem devem ter chefes, alguém que mande e organize, lembrou o primeiro cego. Talvez, mas neste caso, tão cegos estão os que mandam como os que forem mandados. Tu não estás cega, disse a rapariga dos óculos escuros. Por isso, tem sido a que manda e organiza. Não mando, organizo o que posso. Sou unicamente os olhos que vocês deixaram de ter. Uma espécie de chefe natural. Um rei com olhos, numa terra de cegos, disse o velho da venda preta. Se assim é, então deixem-se guiar pelos meus olhos enquanto eles durarem. Por isso, o que proponho é que, em lugar de nos dispersarmos, ela, nesta casa, vocês, na vossa, tu, na tua, continuemos a viver juntos. Podemos ficar aqui, disse a rapariga dos óculos escuros. A nossa casa é maior. Supondo que não esteja ocupada, recordou a mulher do primeiro cego. Quando lá chegarmos, o saberemos. Se assim for, voltaremos para aqui. Ou iríamos ver a vossa, ou a tua, acrescentou, dirigindo-se ao velho da venda preta. E ele respondeu, não tenho casa minha. Vivia sozinho num quarto.
Não tens família? Perguntou a rapariga dos óculos escuros. Nenhuma. Nem mulher, nem filhos, nem irmãos. Ninguém? Se os seus pais não aparecerem, ficarei tão sozinha como tu. Eu fico contigo, disse o rapazinho estrábico. Mas não acrescentou se a minha mãe não aparecer. Não pôs essa condição. Estranho comportamento. Ou não será tão estranho assim. A gente nova conforma-se rapidamente. Tem a vida toda por diante. Que decidem? Perguntou a mulher do médico. Vou com vocês, disse a rapariga dos óculos escuros. Só te peço que, ao menos uma vez por semana, me acompanhes até aqui, para o caso de os meus pais terem voltado. Deixas as chaves com a vizinha de baixo. Não tenho outro remédio. Ela não pode levar mais do que já levou. Destruirá. Depois de eu ter estado aqui, talvez não. Nós também vamos com vocês, disse o primeiro cego. Só gostaríamos, o mais cedo que seja possível, de passar pela nossa casa, para saber o que aconteceu. Passaremos, claro está. Pela minha não vale a pena. Já vos disse o que ela era. Mas virás conosco. Sim, com uma condição. À primeira vista, há de parecer escandaloso que alguém anteponha condições a um favor que lhe querem fazer. Mas certos velhos são assim. Sobra-lhes em orgulho o que lhes vai faltando em tempo. Que condição é essa? Perguntou o médico. Quando estiver a converter-me numa carga insuportável, peço que mo digam. E se, por amizade ou compaixão, decidirem calar-se, espero eu ter ainda suficiente juízo na cabeça para fazer o que devo. E isso que será? Pode saber, te perguntou a rapariga dos óculos escuros. Retirar-me, afastar-me, desaparecer, como os elefantes faziam dantes. Ouvi dizer que nos últimos tempos não era assim. Nenhum conseguia chegar a velho. Tu não és precisamente um elefante. Também já não sou precisamente um homem. Sobretudo, se começares a dar respostas de criança, retorquiu a rapariga dos óculos escuros. E esta conversa ficou por aqui. Os sacos de plástico vão muito mais leves do que tinham vindo. Nem admira. A vizinha do primeiro andar também comeu deles, 2 vezes comeu. Primeiro ontem à noite e hoje lhe deixaram mais alguns alimentos quando lhe pediram que ficasse com as chaves e as guardasse até que aparecessem os legítimos donos delas. Questão de adoçar-lhe a boca, que do caráter dela já temos suficiente notícia. E isso sem falar do que o cão das lágrimas também tem vindo a comer. Só um coração de pedra teria sido capaz de fingir indiferença diante daqueles olhos suplicantes. E a propósito, onde se meteu o cão? Não está na casa. Pela porta não saiu. Só pode estar no quintal. Foi a mulher do médico certificar-se. E assim era de fato. O cão das lágrimas estava a devorar uma galinha. Tão rápido tinha sido o ataque que nem um sinal de alarme teve tempo de dar. Mas se a velha do primeiro andar tivesse olhos e andasse com as galinhas contadas, não se sabe, de raiva, que destino seria o das chaves. Então, a consequência de haver cometido um delito e a percepção de que a criatura humana a quem protegia se ia embora, o cão das lágrimas só duvidou um instante. Imediatamente se pôs a escavar no chão mole, e antes que a velha do primeiro andar assomasse ao patamar da escada de salvação ou farejar a fonte dos ruídos que lhe estavam entrando na casa, ficava enterrada a carcaça da galinha, disfarçado o crime, reservado para outra ocasião o remorso. O cão das lágrimas esgueirou-se pela escada acima, roçou como um sopro as saias da velha, que nem se apercebeu do perigo que acabara de passar por ela, e foi pôr-se ao lado da mulher do médico, donde anunciou aos ares a proeza cometida. A velha do primeiro andar, ouvindo ladrar com tamanha ferocidade, temeu, mas sabemos quão demasiado tarde, pela segurança da sua dispensa, e gritou, esticando o pescoço para cima: "Esse cão tem de estar preso. Não vá matar-me aí alguma galinha." "Fique descansada", respondeu a mulher do médico. "O cão não tem fome, já comeu. E nós vamos nos embora agora mesmo." "Agora?" repetiu a velha.
e houve na sua voz um quebrantamento como de pena. Era como se estivesse a querer ser entendida de um modo muito diferente. Por exemplo, vão me deixar aqui sozinha? Porém não anunciou uma palavra mais. Só aquele agora, que nem pedia resposta. Os duros de coração também têm os seus desgostos. O desta mulher foi tal que depois não quis abrir a porta para despedir-se dos desagradecidos a quem tinha dado passagem franca pela sua casa. Ouviu-os descer a escada, falaram uns com os outros, diziam: cuidado, não tropeces, põe a mão no meu ombro, segura-te ao corrimão. São palavras de sempre, mas agora mais comuns nesse mundo de cegos. O que lhe pareceu estranho foi ouvir uma das mulheres dizer: aqui está tão escuro que não consigo ver. Que a cegueira dessa mulher não fosse branca, já era, só por si, surpreendente, mas que ela não pudesse ver por estar escuro, que poderia isso significar? Quis pensar, fez força, mas a cabeça esvaída não ajudou. Daí a pouco estava a dizer consigo mesma: ouvi mal, foi o que foi. Na rua, a mulher do médico lembrou-se do que tinha dito. Devia dar mais atenção ao seu falar. Mover-se como quem tem olhos. Podia, mas as palavras têm de ser de cego, pensou. Reunidos no passeio, dispôs os companheiros em 2 filas de 3. Na primeira, colocou o marido e a rapariga dos óculos escuros, com o rapazinho estrábico ao meio. Na segunda fila, o velho da vena preta e o primeiro cego, um de cada lado da outra mulher. Queria tê-los a todos perto de si, não na frágil fila indiana do costume, que essa a todo momento podia romper-se. Bastava que se cruzassem no caminho com um grupo mais numeroso ou mais brutal, e seria como no mar, um banquete a cortar em 2 uma falua que se lhe tivesse metido à frente. Conhecem-se as consequências de tais acidentes: naufrágio, destroços, gente afogada, inúteis gritos de socorro na vastidão. O paquete já lá vai adiante, nem se apercebeu do abalroamento. Assim aconteceria com estes, um cego aqui, outro além, perdidos nas desordenadas correntes dos outros cegos, como as ondas do mar que não se detêm e não sabem onde vão. E a mulher do médico, sem saber, também ela, a quem deverá acudir primeiro, deitando a mão ao marido, talvez ao rapazinho estrábico, mas perdendo a rapariga dos óculos escuros, os outros 2, o velho da venda preta, muito longe, a caminho do cemitério dos elefantes. O que está a fazer agora é a passar à volta de todos e de si própria uma corda de tiras de pano entrançadas, feita enquanto os outros dormiam. Não se agarrem a ela, disse. Agarrem-na, sim, com toda a força que tiverem. Não a larguem em caso algum, seja o que for que aconteça. Não deviam caminhar demasiado juntos para não tropeçarem uns nos outros, mas teriam de sentir a proximidade dos seus vizinhos, o contato, se fosse possível. Só um deles não precisava preocupar-se com essas novas questões de tática de progressão no terreno. Esse era o rapazinho estrábico, que ia no meio, protegido por todos os lados. Nenhum dos nossos cegos se lembrou de perguntar como é que vão navegando os outros grupos, se também andam assim, atados, por este ou outros processos. Mas a resposta seria fácil. Pelo que se tem podido observar, os grupos em geral, salvo o caso de algum mais coeso, por razões que lhes são próprias e que não a conhecemos, vão perdendo e ganhando aderentes ao longo do dia. Há sempre um cego que se transmalha e se perde, outro que foi apanhado pela força da gravidade e vai de arrasto. Pode ser que o aceitem, pode ser que o expulsem, depende do que traga consigo. A velha do primeiro andar abriu devagar a janela. Não quer que se saiba que tem esta fraqueza sentimental, mas da rua não sobe nenhum ruído. Já se foram, deixaram este sítio por onde quase ninguém passa.
A velha deveria de estar contente, desta maneira não terá de dividir com os outros as suas galinhas e os seus coelhos. Deveria de estar e não está. Dos olhos cegos saem-lhe 2 lágrimas. Pela primeira vez, perguntou se tinha alguma razão para continuar a viver. Não achou resposta. As respostas não vêm sempre que são precisas, e mesmo sucede muitas vezes que ter de ficar simplesmente à espera delas é a única resposta possível. Pelo caminho que levavam, passariam a 2 quarteirões da casa onde o velho da venda preta tinha o seu quarto de homem só, mas já tinham decidido que seguiriam adiante. Comida não há lá, de roupas não necessita, os livros não pode lê-los. As ruas estão cheias de cegos que andam à cata de comida. Entram e saem das lojas, de mãos vazias entram, de mãos vazias saem, quase sempre. Depois discutem entre eles a necessidade ou a vantagem de deixarem este bairro e irem ao rabisco noutras partes da cidade. O grande problema é que, tal como estão as coisas, sem água corrente, sem energia elétrica, com as garrafas de gás vazias e mais o perigo de fazer fogueiras dentro das casas, não se pode cozinhar. Isso supondo que saberíamos aonde ir buscar o sal, o azeite, os temperos, na hipótese de querer preparar os pratos com alguns vestígios do sabor à antiga, dos sabores à antiga. Que se houvesse hortaliças, só com uma fervura nos daríamos por satisfeitos. O mesmo quanto à carne, além dos coelhos e galinha de sempre. Serviriam os cães e os gatos que se deixassem apanhar. Mas, como a experiência é realmente a mestra da vida, até estes animais, antes domésticos, aprenderam a desconfiar dos afagos. Agora, caçam em grupos e em grupos se defendem de ser caçados. E como graças a Deus continuam a ter olhos, sabem melhor como esquivar-se e atacar, se é preciso. Todas essas circunstâncias e razões têm levado a concluir que os melhores alimentos para os homens são os de conserva. Não só porque em muitos casos já vêm cozinhados, prontos para serem consumidos, mas também pela facilidade do transporte e comodidade da utilização. É certo que em todas as latas, frascos e embalagens várias que contêm este tipo de alimentos, se menciona a data a partir da qual o seu consumo se torna inconveniente e até, em certos casos, perigoso. Mas a sabedoria popular não tardou em pôr em circulação um dito de alguma maneira irrespondível, simétrico de outro que já deixou de se usar. Olhos que não veem, coração que não sente, dizia-se. Agora os olhos que não veem gozam de um estômago insensível, por isso se comem tantas porcarias por aí. À frente do seu grupo, a mulher do médico dá mentalmente balanço à comida que ainda tem. Chegará, se tanto, para uma refeição, sem contar com o cão, mas ele que se governe pelos seus próprios meios, aqueles que tão bem lhe serviram para filar a galinha pelo pescoço e cortar-lhe a voz e a vida. Tem em casa, se bem se recorda, e se ninguém lá entrou, uma quantidade razoável de conservas, o adequado para um casal. Mas aqui são 7 pessoas a comer. A reserva pouco irá durar, mesmo que lhe seja aplicado um severo racionamento básico. Amanhã, por 7 dias, terá de voltar ao armazém subterrâneo do supermercado. Terá de resolver se irá sozinha ou pedirá ao marido que a acompanhe, ou ao primeiro cego, que é mais novo e mais ágil. A escolha é entre a possibilidade de recolha de uma maior quantidade de comida e a rapidez da ação, incluindo, não esquecer, as condições da retirada. O lixo nas ruas, que parece ter se duplicado desde ontem. Os excrementos humanos, meio liquefeitos pela chuva violenta os de antes. Pastosos ou diarreicos, os que estão a ser eliminados agora mesmo por estes homens e essas mulheres enquanto vamos passando, saturam de fedor a atmosfera, como uma névoa densa através da qual só com grande esforço é possível avançar. Numa praça rodeada de árvores com uma estátua ao centro,
Uma matilha de cães devora um homem. Devia ter morrido há pouco tempo. Os membros não estão rígidos. Nota-se quando os cães o sacodem para arrancar ao osso a carne filada pelos dentes. Um corvo saltita à procura de uma aberta para chegar-se também à pitança. A mulher do médico desviou os olhos, mas era tarde demais. O vômito subiu-lhe irresistível das entranhas 2 vezes, 3 vezes, como se o seu próprio corpo, ainda vivo, estivesse a ser sacudido por outros cães. A matilha da desesperação absoluta. Aqui cheguei. Quero morrer aqui. O marido perguntou: que tens? Os outros, unidos pela corda, acercaram-se mais, de súbito assustados. Que aconteceu? Caiu-te mal a comida? Alguma coisa que estava estragada? Eu não sinto nada, nem eu. Ainda bem que eles só podiam ouvir a agitação dos bichos. Um repentino e insólito crócito de corvo. Na confusão, um dos cães morderam nas asas, de passagem, sem má intenção. Então a mulher do médico disse: não pude evitar, desculpe-me. É que estão aqui uns cães a comer outro cão. Então, estão a comer o nosso cão? Perguntou o rapazinho estrábico. Não, o nosso, como tu dizes, está vivo. Anda de volta deles, mas não se aproxima. Depois da galinha que comeu, não deverá ter muita fome, disse o primeiro cego. Já estás melhor? Perguntou o médico. Já, vamos-nos embora. E o nosso cão tornou o rapazinho estrábico a perguntar. O cão não é nosso, só tem andado conosco. Provavelmente vai ficar com estes agora. Teria andado com eles antes. Tornou a encontrar os amigos. Quero fazer cacá. Aqui? Estou muito aflito, dói minha barriga, queixou-se o rapaz. Aliviou-se ali mesmo, como lhe foi possível. A mulher do médico ainda vomitou uma vez, mas as suas razões eram outras. Atravessaram depois a larga praça e quando chegaram à sombra das árvores, a mulher do médico olhou para trás. Tinham aparecido mais cães. Havia já disputa sobre o que restava do corpo. O cão das lágrimas vinha aí, com o focinho rente ao chão, como se estivesse a seguir um rastro. Questão de costume, porque dessa vez o simples olhar bastava para encontrar aquela a quem procura. A caminhada continuou. A casa do velho da Venda Preta já ficou para trás. Agora seguem por uma extensa avenida com altos e luxuosos edifícios de um lado e de outro. Os automóveis aqui são de preço, amplos e cômodos. Por isso se vêem tantos cegos a dormir dentro deles. E a julgar pela aparência, uma enorme limusina foi mesmo transformada em residência permanente, provavelmente por ser mais fácil regressar a um carro do que a uma casa. Os ocupantes deste devem de fazer como se fazia lá na quarentena para encontrar a cama, e apalpando e contando os automóveis a partir da esquina. 27, lado direito, já estou em casa. O edifício, a porta do qual a limusina se encontra, é um banco. O carro trouxe o presidente do Conselho de Administração à reunião plenária semanal, a primeira que se realizava desde que se tinha declarado a epidemia do mal branco, e não houve tempo depois para levá-lo à garagem subterrânea, onde esperaria o fim dos debates. O condutor cegou quando o presidente ia entrar no edifício. Pela porta principal, como gostava, ainda deu um grito. Estamos a falar do condutor, mas ele... Estamos a falar do presidente. Já não ouviu. Aliás, a reunião não seria tão plenária quanto a sua designação presumia. Nos últimos dias, tinham cegado alguns dos membros do conselho. O presidente não chegou a abrir a sessão, cuja ordem de trabalhos previa precisamente a discussão e tomada das medidas para o caso de virem a cegar todos os membros do conselho de administração, efetivos e suplentes, e nem sequer pôde entrar na sala de reuniões, porque, quando o ascensor o levava ao 15º andar, exatamente entre o 9º e o 10º,
faltou a corrente elétrica para nunca mais. E como uma desgraça nunca vem só, no mesmo instante cegaram os eletricistas que se ocupavam da manutenção da rede interna de energia e, consequentemente, também do gerador, modelo antigo, não automático, que andava há tempos para ser substituído. O resultado, como antes se disse, foi ter ficado o ascensor parado entre o 9º e o 10º andares. O presidente viu cegar o ascensorista que o acompanhava. Ele próprio perdeu a vista 1 hora depois. E como a energia não voltou e os casos de cegueira dentro do banco se multiplicaram nesse dia, o mais certo é que os 2 andares lá O mais certo é que os 2 ainda lá estejam mortos, escusado será dizê-lo, fechados num túmulo de aço, e por isso, infelizmente, a salvo de cães devoradores. Não havendo testemunhas, e se as houve, não consta que tenham sido chamadas a estes autos que nos relataram o que se passou. É incompreensível que alguém pergunte como foi possível saber que essas coisas sucederam assim e não de outra maneira. A resposta a dar é a de que todos os relatos são como os da criação do universo. Ninguém lá esteve, ninguém assistiu, mas toda a gente sabe o que aconteceu. A mulher do médico tinha perguntado: o que terá passado com os bancos? Não era que lhe importasse muito, apesar de ter confiado as suas economias a um deles. Fez a pergunta por simples curiosidade, apenas porque o pensou, nada mais. Nem esperava que lhe respondessem, por exemplo, assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra era informe e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus movia-se sobre a superfície das águas. Em vez disso, o que sucedeu foi o velho da venda preta dizer, enquanto seguiam a avenida baixa: pelo que pude saber, quando ainda tinha um olho para ver, no princípio foi o diabo. As pessoas, com medo de ficarem cegas e desmunidas, correram aos bancos para retirarem os seus dinheiros. Achavam que deviam acautelar o futuro. E isto há que compreendê-lo. Se alguém sabe que não vai poder trabalhar mais, o único remédio, pelo tempo que elas durarem, é recorrer às economias feitas no tempo da prosperidade e das previsões de largo alcance, supondo que a pessoa tivera de fato a prudência de ir acumulando as poupanças grão a grão. O resultado da fulminante corrida foi terem falido em 24 horas alguns dos principais bancos. O governo interveio a pedir que se acalmassem os ânimos e apelar para a consciência cívica dos cidadãos, terminando a proclamação com a declaração solene de que assumiria todas as responsabilidades e deveres recorrentes da situação da calamidade pública que se vivia. Mas o Pache não conseguiu aliviar a crise, não só porque as pessoas continuavam a cegar, mas também porque as que ainda haviam só pensavam em salvar o seu rico dinheiro. Por fim, era inevitável. Os bancos falidos ou não fecharam as portas e pediram proteção policial. Não lhe serviu de nada. Entre a multidão que se juntava aos gritos diante dos bancos, havia também polícias à paisana que reclamavam o que tanto lhes tinham custado a ganhar. Alguns, para poderem manifestar-se à vontade, haviam até avisado o comando de que estavam cegos. Deram, portanto, baixa, e os outros, os ainda fardados e ativos, de armas apontadas às massas insatisfeitas, de repente deixavam de ver o ponto de mira. Estes, se tinham dinheiro no banco, perdiam todas as esperanças e ainda por cima eram acusados de terem pactuado com o poder estabelecido. Mas o pior veio depois, quando os bancos se viram assaltados por hordas furiosas de cegos e não cegos. Porém, desesperados todos. Aqui já não se tratava de apresentar pacificamente no balcão um cheque à cobrança, dizer ao empregado: quero retirar o meu saldo, mas de deitar a mão ao que se pudesse, ao dinheiro do dia, o que tivesse sido deixado nas gavetas, em algum cofre descuidadamente aberto, num saquinho de trocos à antiga, como os usavam os avós da geração mais velha. Não se pode imaginar o que aquilo foi.
Os grandes e suntuosos átrios das sedes, as pequenas dependências de bairro, assistiram à cena em verdade aterradoras. E não há que esquecer o pormenor das caixas automáticas arrombadas e saqueadas até a última nota. No mostrador de algumas, enigmaticamente, apareceu uma mensagem de agradecimento por ter sido escolhido este banco. As máquinas são de fato estúpidas, se não seria mais exato dizer que estas traíram os teus senhores. Enfim, todo o sistema bancário se viu abaixo num sopro, como um castelo de cartas, e não porque a posse do dinheiro tivesse deixado de ser apreciada. A prova está em que quem o tem não quer largar da mão. Alegam estes que não se pode prever o que será o dia de amanhã. Também a pensar nisso estarão certamente os cegos que se instalaram nos subterrâneos dos bancos, onde se encontram os cofres fortes, à espera de um milagre que lhes abra de par em par as pesadas portas de aço-níquel que os separam da riqueza. Só saem de lá para procurarem comida e água ou para satisfazerem as outras necessidades do corpo, e logo regressam ao seu posto. Tem palavras de passe e sinais de dedo para que nenhum estranho possa introduzir-se no reduto. Claro que vivem na escuridão mais absoluta, mas tanto faz. Para esta cegueira, tudo é branco. O velho da venda preta veio narrando estes tremendos acontecimentos de banca e finança enquanto atravessavam vagarosamente a cidade, com algumas paragens para que o rapazinho estrábico pudesse apaziguar os tumultos insofríveis do intestino. E apesar do tom verídico que soube imprimir a apaixonante descrição, é lícito suspeitar da existência de certos exageros no seu relato. A história dos cegos que vivem nos subterrâneos, por exemplo, como teria sabido ele, se não conhece a palavra de passe nem um truque do polegar. Em todo caso, deu para ficarmos com uma ideia. Declinava o dia quando chegaram enfim à rua onde moram o médico e a mulher. Não se distingue das outras. Há imundícies por toda a parte. Bandos de cegos que vagam à deriva e, pela primeira vez, mas foi por mera casualidade que não as encontraram antes, enormes ratazanas, duas, com que não ousam atrever-se os gatos que por aqui andam vadiando, porque são quase do tamanho deles e com certeza muito mais ferozes. O cão das lágrimas olhou uns e outros com a indiferença de quem vive noutra esfera de emoções. Isto se diria se não fosse ele o cão que continua a ser, mas um animal dos humanos. À vista dos sítios conhecidos, a mulher do médico não fez a melancólica reflexão do costume, a que consiste em dizer como o tempo passa. Ainda no outro dia fomos felizes aqui. A ela, o que a chocou foi a decepção inconscientemente acreditara que, por ser a sua, encontraria a rua limpa, varrida, asseada, que os seus vizinhos estariam cegos dos olhos, mas não do entendimento. Que estupidez a minha, disse em voz alta. Por quê? Que se passa? Perguntou o marido. Nada, fantasias. Como o tempo passa. A casa como está? Disse ele. Já falta pouco para o sabermos. As forças eram escassas, por isso subiram a escada muito devagar, parando em cada patamar. É no quinto, dissera a mulher do médico. Iam como podiam, cada um por si. O cão das lágrimas, ora adiante, ora atrás, como se tivesse nascido para cão de rebanho, com ordem de não perder nenhuma ovelha. Havia portas abertas, vozes no interior, o nauseabundo cheiro de sempre, saindo em baforadas. Por 2 vezes apareceram cegos no limiar, olhando com olhos vagos. Quem vem aí? Perguntaram. A mulher do médico reconheceu um deles, o outro não era do prédio. Vivíamos aqui, limitou-se a responder. Na cara do vizinho perpassou uma expressão também de reconhecimento, mas não perguntou. É a esposa do senhor doutor. Talvez diga lá dentro quando se recolher. Os do quinto andar voltaram. Ao vencer o último lanço da escada,
Antes mesmo de pousar o pé no patamar, já a mulher do médico anunciava: está fechada. Havia indícios de tentativas de arrombamento, mas a porta resistira. O médico meteu a mão no bolso interior do seu casaco novo e tirou as chaves. Ficou com elas no ar, à espera, mas a mulher guiou-lhe suavemente a mão em direção à fechadura.